Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro, estamos aqui em mais um dia do propósito de 21 dias com São Miguel Arcanjo. Hoje já é o 14º dia, né? Passou muito rápido, eu sempre me surpreendo porque estamos caminhando com muita força, fé e gratidão sempre. Não se esqueça de internalizar aqui desde já aquilo que você tem pedido, aquilo que você traz no seu coração, por mais que você não esteja acompanhando já desde o primeiro dia, mas tá tudo certo. Eu espero de verdade que São Miguel possa abençoar a sua vida, tá? Seguimos aqui já no 14º dia com muita força, fé e gratidão. Tem aqui na descrição o meu WhatsApp, se caso você precisar, sentir no coração aí de me chamar para uma leitura particular, tá bom? Eu vou fazer aqui então a oração do exorcismo, logo após a tiragem, e finalizamos com a oração dos 21 dias, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades exciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Gratidão, meu amado São Miguel, por estarmos aqui mais um dia, que eu possa passar aqui uma boa mensagem, que essa pessoa possa se abrir com muito discernimento para essa guiança espiritual. Amém. Gratidão. Vamos lá. Por favor, com a mensagem. Vamos lá. O que essa pessoa precisa ouvir nesse momento, por favor. Mensagem. Rei de espadas invertido. Aqui eu vejo uma pessoa que ficou durante, pode ser muito tempo, ou durante os últimos tempos aí, um pouco confusa, né? Houve aqui confusão mental. Rei de espadas invertido. Essa coisa de não conseguir discernir uma verdade, um caminho, né? Ora eu quero uma coisa, ora outra. Mas agora eu vejo um despertar para algo que não era verdadeiro. Então aqui o seu problema, vou falar com você, mas pode ser uma pessoa que você esteja ligado. Era uma confusão mental, era a falta do olhar para uma situação de uma forma diferente, o enforcado. E quando o enforcado, o chamado do enforcado é parar e se colocar de cabeça para baixo. Claro que a gente não vai fazer isso, né? Ou não, fica à vontade também, mas assim, a questão do enforcado é muito essa coisa assim, ó, eu vou ver essa situação diferente, de um prumo diferente. Então, se para isso eu precisar me afastar, eu vou. Se precisar me isolar, eu vou, né? E é muito difícil quando você tá ali naquela movimentação, você ter esse despertar. Então, por isso é que o enforcado ele está o quê? Sozinho, né? E ele tá aqui no fundo do deck, junto com o 7 de copas. Então aqui alguém tem uma revelação de algo que era ilusivo, não era. Antes eu tinha uma dúvida com esse rei de espadas invertido aqui, não sabia discernir a verdade. Pode ser que havia interferência, não sei, mas aqui eu me desperto. Eu saio da confusão para a lua invertido, é a revelação, já não existe mais ilusão aqui. Junto com a carruagem, essa revelação me conduz a caminhar seja para o novo ou para algo que eu tinha dúvida se eu iria fazer ou não. Aqui eu vejo uma pessoa, pode ser até tirando um fardo, porque isso aqui me traz uma coisa assim do mental, sabe? A mente muito abalada, então existe aqui a falta do discernimento. Então quando eu estou em falta do discernimento, quando eu estou nessa confusão mental, é muito difícil, é um fardo. Por quê? Porque eu quero caminhar, mas eu não sei muito pra onde, eu não sei o que é a verdade, o que não é, eu não sei como agir, né? Olha só, aqui eu tenho 10 de copas invertido. O que mais? Me fala disso aqui.
aqui tem uma estagnação, aqui tem uma situação que você viveu aí, pode ser uma situação familiar ou não. Aqui o 10 de copas, ele vem falar de uma completude emocional. Ele é muito ligado ao sonho da família, mas pode ser ligado a outra questão aí que o seu coração sempre intuiu, mas não era. Entende? Não era ali, não é nesse lugar que eu vou conseguir o que eu almejo. Porque aqui, se eu tenho uma lua no centro, aqui eu sei que é um desejo interno, que eu sei que tem a ver com a sua questão emocional, o seu sentir, certo? E aqui, Cavaleiro de Ouros, ele vem me falar dessa coisa da estagnação mesmo. Então, essa confusão mental te gerava uma estagnação. Agora eu sou revelado de algo, agora eu tenho certeza de algo, então por isso eu consigo caminhar. Então pode ser que se você ainda não teve esse despertar, ou se você sente que está nesse processo de despertar, pode ter certeza que são caminhos desbloqueados e você vai perceber isso, você vai ter a confirmação aí em breve de que esse é o caminho, tá? Rei de paus invertido. Aqui tem muita coisa assim a ver com o meu movimentar. Eu estava estagnado, então aqui eu não, nessa ilusão eu não me movimentava. Aqui era uma ilusão. Então, a partir do momento que eu desperto para essa confusão mental, que eu saio dessa dualidade e enfrento uma realidade, né? Não importa se é entre as questões que eu estava em conflito. Aqui é uma verdade. Qual que é a verdade? O seu caminho. O que é para você? 9 de ouros. 9 de ouros, ele vem falar também desse processo, muitas tarólogas falam, né, que o 9 de ouros está relacionado à pessoa que está solteira, né, que se desprende, ou aqui é uma independência, tá? Por mais que você esteja nesse contexto acompanhado com alguém, que você namore ou que seja casado, aqui é uma independência que você tem, tá? 9 de espadas invertido, aqui você sai de um conflito mental, porque essa confusão mental te gerou, pode ser que a gente esteja falando aqui de muito tempo, porque isso te gerou uma angústia muito grande, uma ansiedade muito grande. Então você sai, a partir do momento que você se revela, né? Você caminha diante disso, porque aqui, sabe qual era a sua confusão mental? Eu não sei se eu devo dar as costas para uma situação ou não. E aí, aqui pode ser que você se sentia paralisado, você se sentia estagnado, as coisas não aconteciam, não existia aqui completude emocional de eu estou feliz nesse contexto. E por quê? Porque existia ali um certo sentimento, pode ser um certo sentimento de culpa, né? Porque quando eu estou na culpa, eu me prendo ali, né? Pode ser, enfim, o 8 de copas ele fala muito de sentimento. Copas, né, fala de sentimento. Então, quando o 8 de copas me vem na posição normal, eu dou as costas mesmo sentindo algo, mesmo tendo essa questão ali interna de eu devia ficar mas é sempre pelo outro. Eu não devia ficar. Agora, quando eu olho pra mim, quando eu estou aqui nesse 9 de ouros, quando eu faço por mim, eu dou as costas, mesmo tendo sentimento. É o típico estado da pessoa, né? Vou pôr aqui um exemplo, né? Do filho de pai narcisista, pai ou mãe. Ele tem sentimento, um carinho por essa pessoa, porque afinal de contas ali tem um laço sanguíneo, né? Ou talvez se é aqui um relacionamento, eu tive um laço com essa pessoa durante muito tempo, mas não é aqui. E aí então, se eu sou preso a essa pessoa pela questão narcisista, que essa pessoa me coloca de que você tem que estar aqui, você está aprisionado aqui comigo, é um decreto, mesmo passando por tanta coisa, porque aqui eu sei que teve um 9 de espadas, aqui é muito sofrimento, aqui é uma pessoa que perde a integridade física por tanta angústia, por tanto sofrimento, aqui é uma coisa assim, de perder até o sono, é muita ansiedade. Então, assim, a partir do momento que você decide por você, porque se é um pai e uma mãe, é claro, eu tenho sentimento por essas pessoas, eu quero as bem, porém, eu preciso olhar a minha necessidade, o que a vida me pede, que é caminhar, seguir o meu destino. Porque quando você lida com um narcisista, não sei, pode ser talvez até a sua situação aqui, mas eu intuí te falar, porque quando você lida com um narcisista, não é sobre a sua vida, é sobre a vida dessa pessoa. Então você tem que viver para a vida dessa pessoa. Então é muito complicado. Só quem passou, só quem esteve aprisionado num ambiente assim sabe que é muito difícil sair. E isso te gera isso aqui, ó.
perca de sono, tristeza, angústia, ansiedade, depressão. É horrível. É horrível, porque você se desfaz da sua vida mesmo estando em vida. Então, para pensar assim, a problemática dessa situação, né? Então aqui eu vejo movimento, porque se você está nesse momento assim de decisão, pode ser que você ainda não tenha se decidido, né? Está para decidir, aqui são caminhos desbloqueados. E aquilo que você tem intuído nos últimos dias, pode ser a sua verdade. É a verdade do seu coração, é aquilo que Deus coloca. É o seu propósito, é o seu chamado, é para você. Então, faça, porque aqui eu tenho um rei de paus, mas ele está invertido. O rei de paus é o rei da ação. Então, se está invertido, eu me estagnei. Eu tive vontade de liderar a minha história, porque o rei de paus ele é um líder, mas eu não consegui. Aqui eu tenho uma figura, pode ser uma figura feminina. Eu tenho rainha de copas, tá? E a rainha de copas, e ela tá invertida. A rainha de copas, ela, por mais que ela seja essa coisa da fofinha, boazinha, as pessoas querem tão bem essa pessoa, né? A pessoa tão meiga, né? Invertida, ela usa isso para manipular. Então, ela entra no coitadismo, que é uma pessoa que entra mais nessa vibe coitadista do que o narcisista. Então, pode ser que eu esteja falando, sim, de um aspecto narcisista aqui. Pode ser que você estava lidando com um narcisista, tá? Que te segurou muito nessa história pelo simples fato de manipular através do que ele sente ou acha que sente, mas na verdade aqui é muito mais um controle do que qualquer outra coisa. Aconselhamento. Eremita da floresta. Encontre paz no ritmo da sua respiração e na simplicidade do momento presente. Por quê? Quando você se desfaz desse vínculo, é normal que você sinta um pânico de tipo assim, o que eu tô fazendo? Será que... às vezes você entra na negação. Então aqui o que eles te dizem, que você observe a paz que você tem agora, por mais que existam questões aí que você tenha que lidar, conflituosas, porque não é fácil sair de um ambiente narcisista, existe resistência, né? Mas aqui você deve observar, se você já saiu desse ambiente, observe a sua paz nesse momento, porque já não existe mais conflito, né? Agora é você caminhar, então tudo que você intuir de caminho, de novos caminhos, de movimento, novos movimentos e aquilo que esteja ligado a você, é para você. É para você. Encontre essa paz na sua respiração, medite sobre tudo que você já passou. Sabe um exercício muito bacana? Você anotar tudo que você já passou nesse ambiente, tudo que já aconteceu, para que você nunca se esqueça, porque aqui não é guardar mágoa, aqui é você não retornar, porque essa situação aqui de narcisismo pode querer que você volte para a teia, né, para que você fique ali, porque o narcisista, ele só é um narcisista porque ele tem pessoas ali codependentes com ele no mesmo ambiente. Fora isso, ele não é nada, e aí é onde ele se perde, porque ele precisa inflar o ego dele, porque no fundo ele é uma pessoa super... a autoestima dessa pessoa é nula. Ela precisa se afirmar em cima de pessoas as quais ele manipula. Ele ou ela, aqui eu tenho uma rainha de copas invertida, tá? Reconheça e celebre a prosperidade na sua vida. Então, isso que você intui de fazer é para você e é próspero. São caminhos abertos para você, tá bom? Então é isso. Gratidão. Vou colocar agora a nossa oração de 21 dias. Te agradeço por estar aqui comigo e até amanhã. Coloque agora a sua intenção sobre esses 21 dias. Faça seu instante de silêncio e, quando estiver pronto, acompanhe comigo a oração. Oração dos 21 dias de Arcanjo Miguel. Amado Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, guerreiro da luz e defensor das almas, eu me coloco agora sob tua proteção. Corta com tua espada de luz toda energia negativa, toda inveja, toda perseguição espiritual, toda seta enviada contra mim, toda obra contrária aos meus caminhos. Liberta-me de laços kármicos,
de pactos inconscientes, de energias herdadas que não pertencem ao meu destino. Sela meu corpo, minha mente e meu espírito com o teu manto azul de proteção. Que nenhuma força contrária prevaleça e que apenas a vontade divina se manifeste. Amém. Gratidão pela sua presença aqui comigo e desejo que São Miguel Arcanjo possa te abençoar na sua jornada. Até o próximo vídeo.